Conhecer as pessoas no Reddit que já foram sequestradas. Como foi sua experiência? Há coisas que você faz agora que nunca teria feito antes. Meu pai me sequestrou quando eu tinha 7 anos e foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu morava com minha mãe alcoólatra e o namorado dela, que era insano. Eu não sofri abusos físicos, mas olhando para trás, os abusos mentais e a negligência foram muito traumáticos. Quase como no livro A Child Called It. Enfim, meu pai tinha direitos de visita e me pegava a cada 2 semanas. Um fim de semana, ele veio me buscar e viu que eu não tinha comido muito. A comida quase sempre ficava trancada e que minha mãe e o namorado dela não estavam em lugar nenhum. Então meu pai me disse, arrume suas coisas. Passamos algum tempo nos escondendo em diferentes lugares com a família, amigos, hotéis em Laughlin e Vegas. Foi como umas pequenas férias. Eu até lembro de ficar na casa da namorada do meu pai quando a polícia apareceu. Eu me escondi debaixo da cama enquanto eles conversavam com ela. No final das contas, eu nunca tive que voltar para a casa do namorado da minha mãe e meu pai ganhou a custódia majoritária. Não sei como eu teria me saído se tivesse ficado lá. Obrigado, pai. Meu pai ganhou a custódia majoritária como? Quer dizer, obviamente é a coisa certa, mas eu imaginaria que um tribunal veria com muito maus olhos o sequestro. Nota, ou reter a criança do outro pai, ou como quer que isso seja chamado. Quando eu tinha talvez 10 ou 11 anos, minha vizinha me sequestrou. Ela era uma mulher solteira na casa dos 50 anos, que sempre foi super, super simpática comigo. Ela estava sempre na varanda e acenava quando eu voltava da escola. Enfim, eu estava voltando da escola e ela estava acenando como de costume, mas dessa vez ela estava me chamando. Eu fui até a varanda dela e ela me perguntou se eu queria um bolo de carne que ela tinha feito. Eu amava bolo de carne e ela parecia inofensiva, então eu disse que sim. Eu esperava que ela viesse para fora com um prato ou algo assim, mas em vez disso, ela me chamou para entrar e me disse para sentar no porão. Eu me senti estranho com isso, mas a segui até o porão e me sentei no sofá dela. Ela me trouxe um prato de bolo de carne e eu assisti Pokémon 2000 em VHS. Ela tinha um freezer com aqueles picolés de tubo também. Depois que comi, disse a ela que precisava ir para casa e ela me disse que meus pais ligaram e pediram para ela me deixar lá enquanto faziam umas coisas. Eu me senti estranho com isso e suspeitei que ela estava mentindo, mas meio que fui junto com a situação. Lembro que perguntei a ela se podia pegar meu Game Boy em casa, em algum momento, e ela disse que meus pais disseram para não me deixar sair da vista dela. Lembro de assistir Homens de Preto e adormecer. Quando acordei, tentei sair, mas a porta estava trancada. Ela deixou um pudim de banana para mim na mesa para quando eu acordasse, então eu apenas comi e voltei a dormir. Ela abriu a porta por volta das 5 da manhã, me acordou e perguntou se eu queria ir para casa. Ela parecia que tinha chorado. Eu disse que sim e ela me deixou ir. Meus pais me perguntaram onde eu estava e eu apenas disse que fui para casa de um amigo depois da escola. Eu não tinha celular, então era bem normal para mim simplesmente desaparecer por um dia. Não vi minha vizinha na varanda na segunda-feira seguinte, então bati na porta dela. Ela saiu e conversamos na varanda sobre várias coisas. Nunca falamos sobre aquela noite e ela provavelmente achou que eu nem percebi o que aconteceu. Ela não disse, mas acho que ela tinha um filho que morreu alguns anos antes e queria preencher o vazio. Nunca a odiei por isso nem nada. Até me mudar alguns anos depois, eu me sentava na varanda dela depois da escola na maioria dos dias e ela ouvia meus fatos legais sobre o espaço. Nota: obrigado por todas as palavras gentis, eu realmente aprecio isso. Minhas irmãs e eu fomos sequestradas repetidamente pelo nosso pai entre as idades de 2 e 4 anos. Ele nos levava da nossa mãe, ela tinha danos cerebrais e um sério problema com drogas, nos batia se fazíamos barulho e nos trancava em um armário, esquecendo-se de nos alimentar por dias seguidos. Cada sequestro durava entre 2 semanas e 6 meses, dependendo de quanto tempo minha mãe demorava para perceber que estávamos desaparecidas e pedir ajuda. Ele era um homem muito assustador. Ele só queria o dinheiro do Estado, vales alimentação e assistência social. Ele também tentava extorquir dinheiro da minha avó materna. Na verdade, ela é a única razão pela qual a polícia continuava se envolvendo e tentando localizá-lo. Ela tinha dinheiro e influência e usava isso. Não me lembro de muita coisa, porque eu era muito jovem, mas lembro de estar com medo, sentindo dor
e de um policial uniformizado abrindo uma porta e deixando a luz entrar. Fiquei aterrorizada com a ideia de ficar presa no escuro por anos depois. E homens de cabelo claro com bigodes ainda conseguem me deixar muito nervosa. Tenho 41 anos agora. Quando me divorciei, meus filhos tinham quase a mesma idade que minhas irmãs e eu tínhamos quando os sequestros começaram. Foi uma luta controlar esses medos antigos. Postei isso em uma conta diferente da qual não lembro a senha. É uma história longa, mas vale a pena. Estou muito interessada em sábado de verão em Manhattan. Uma garota com quem eu estava saindo na época estava furiosamente juntando suas coisas e saiu do apartamento que eu dividia com outros 4 caras. Meus antigos colegas de apartamento haviam se mudado na noite anterior. Havia caixas e tralhas por todo lado. Estou deitado na cama, me sentindo péssimo. São cerca de 9 ou 10 da manhã. Uns 5 minutos depois que a garota sai batendo a porta, ouço batidas na porta. Ela deve ter esquecido o carregador do celular ou algo assim. Levanto de cueca, atravesso a sala onde todas as coisas estão desembrulhadas ou pela metade e abro a porta. Atrás da porta estava um dos rostos mais assustadores que já vi. Olhos penetrantes, bigode grosso, rosto cheio de cicatrizes, um homem calvo nos seus 50 anos. Eu estava segurando a porta entreaberta. Como não era quem eu esperava, me escondi um pouco atrás da porta para não mostrar meu corpo pálido e coloquei a cabeça na fresta. Ele perguntou se o Billy estava em casa, um dos meus antigos colegas de apartamento. Eu disse a ele que Billy havia se mudado no dia anterior. Com isso, ele empurrou a porta com todo seu peso, me jogando para trás. O cara era enorme. Enquanto eu me recuperava disso e tentava entender por que alguém estaria tão bravo com Billy, esse cavalheiro me deu um tapa tão forte que caí no chão. Agora estou acordado. Meu novo hóspede se identifica como Big Tony e exige falar com Billy. Vou para o meu quarto, logo ao lado da sala, onde Big Tony agora está se acomodando, visto uma calça, e pego meu telefone. Tony deixa bem claro que eu não deveria chamar a polícia ou tentar fugir do apartamento, ou eu poderia cair pela janela ou levar um tiro nos joelhos. Aparentemente, Billy deve muito dinheiro a ele. Ligo para Billy, que diz nunca ter ouvido falar de Big Tony, e Billy está convencido de que é uma piada. Tony pede o telefone e eu ouço Billy mandando Big Tony se ferrar e sair do antigo apartamento. Tony agora está chateado e começa a dizer a Billy que seu colega de apartamento pode se machucar se ele não aprender algumas maneiras e não vier para o antigo apartamento. Billy desliga. Por alguma razão, Tony simpatizou comigo. Ele se desculpou pelo tapa, me deu cigarros e disse que esperava que tudo se resolvesse. Ele constantemente comentava sobre o fato de que eu estava vivendo como um animal, já que havia bagunça por todo o apartamento, e perguntava se eu e meus antigos colegas assistíamos esportes de apostas. Nós nunca assistimos esportes, nunca tivemos TV a cabo. Ele pergunta se o sobrenome de Billy é algo que não é, e depois pergunta se Billy é de um lugar de onde ele não é, e depois pergunta se Billy está matriculado em uma universidade que ele não está. Informo a Big Tony que estou bastante confiante de que ele está no apartamento errado. Justo quando estou convencendo de que pode haver mais de um Billy morando no prédio, há outra batida na porta. Se for a polícia ou seus pais, eu sou o cara da manutenção. Meus pais estavam vindo me ajudar a mudar naquela tarde. Abro a porta e Henry, um dos antigos colegas de apartamento. Informo que ele escolheu um mau momento enquanto ele já está entrando para pegar algumas coisas. Tony se faz passar por meu tio por alguns minutos, antes que eu intervenha e diga a Henry que esse homem gigante está procurando por Billy, que ele acredita lhe dever dinheiro. Henry, vocês apostam? Sim, apostamos o tempo todo. Jogávamos dados, cartas com frequência. Atento explicando que não apostamos em esportes, mas agora temos que passar por toda a explicação novamente. Após mais meia hora de perguntas com Henry, Tony volta a acreditar que está no apartamento errado. Ele liga para seu colega de trabalho para receber uma foto por mensagem. Não é Billy. Ok. Desejo boa sorte a Tony e tento empurrá-lo para fora do apartamento. Não, nunca é tão fácil. Tony quer levar Henry e eu para tomar um café e comer rosquinhas, como um pedido de desculpas pessoal. Eu recuso, ele não aceita. Estou em um Starbucks pedindo rosquinhas e café, que consumimos em um parque próximo, escutando as histórias de Tony. Meia hora depois, ele diz que podemos ir embora. Nesse ponto, não estávamos sendo mantidos lá e voltamos. Naturalmente, ninguém acredita em nós.
Temos uma festa no velho apartamento quase vazio. Fico na casa de um amigo no prédio e acordo com batidas, flashbacks diretos do Vietnã. É meu amigo Tom, que também mora no prédio. Ele me diz que alguém tá lá fora me procurando. Ótimo. Me visto e vou lá fora encontrar Big Tony, que me dá uma sacola de supermercado cheia de cerveja e cigarros. Tom e alguns outros amigos do prédio saem e bebemos cerveja em copos de isopor na rua, enquanto ouvimos as histórias de Tony. Todos acreditam em mim e Henry, e se eu algum dia estiver no bairro de Tony, devo ligar para ele para um jantar por conta dele. Resumo. Passei por uma situação digna de Lebowski. Isso aconteceu há um tempo atrás, quando eu tinha 6 anos. Eu venho de um país do terceiro mundo e, na época, os sequestros estavam em alta. Nós morávamos em um bairro bastante agradável, sem sequestros, sem furtos, ótimos vizinhos. Nós nos sentíamos bem seguros e, portanto, minha mãe não estava muito preocupada. Nossa casa era uma residência cercada, então tínhamos um quintal na frente e nos fundos. Eu estava uma manhã no quintal da frente, brincando com alguns brinquedos, enquanto minha mãe estava dentro de casa trabalhando ou cozinhando ou algo assim. Alguém bateu no portão da frente e eu, sendo uma criança ingênua, decidi ir perguntar quem era. Era um homem bastante idoso que pediu um pouco de água, e eu, sendo uma criança gentil e prestativa, abri a porta e fui imediatamente agarrado. Eu não me lembro particularmente do que aconteceu depois disso, mas acordei em um local que tenho certeza que era longe de casa. Eles não tinham feito nada de mal comigo, pelo que eu sei. Mas eles tentaram me dar comida que eu não gostava. Eu era uma criança exigente e por isso só comia frutas. Eles pediram um resgate que até hoje eu não sei quanto era. Eles apenas me mantinham em um quarto o dia todo, com fita adesiva na boca e cordas nos pés e nas mãos. Eles tiravam a fita adesiva para me deixar beber água ou comer. Enfim, alguns dias depois a polícia os prendeu. Me disseram que eles acabaram pegando prisão perpétua. Pouco tempo depois disso, meus pais decidiram se mudar para outro país e agora está tudo bem. Ainda penso sobre o que poderia ter dado errado se eles tivessem me vendido para trabalho infantil ou algo assim bastante comum no meu país. A vida seguiu em frente depois disso. Estou tão feliz quanto um jovem de 20 anos pode estar. Nada realmente mudou. Ainda não sei por que fui sequestrado, talvez por resgate ou algo assim. Exatamente daqui a um mês será o meu best score do aniversário de sequestro. Obrigado por assistir. Comente abaixo e diga-nos o que acha dessas situações. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.